Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato e no vídeo de hoje eu vou falar de uma das maiores surpresas desse ano: Ninguém Vai Te Salvar. Eu tenho que admitir que tem sido cada vez mais frustrante assistir as salas de cinema serem tomadas pelo mesmo estúdio estrangeiro ou filmes que seguem a mesma batida narrativa e decisões criativas que você já espera. Hoje em dia a coisa mais comum é você ir no cinema e encontrar o mesmo padrão de filme. Filmes com mais de 2 horas de duração, diálogos expositivos, muita explicação do que o espectador está vendo naquela hora, naquele exato momento, e pouquíssima liberdade para experimentação visual, sempre caminhando para aquele realismo confortável que todo mundo gosta. E eu não vou ser hipócrita porque muitos dos filmes que eu assisto seguem essas especificações, mas o problema começa quando você vai no cinema e a maioria dos filmes segue esse padrão. Principalmente se a gente estiver falando aqui de um filme de grande estúdio. Porque aí toda aquela experiência de assistir o filme no seu ambiente ideal torna-se cada vez mais parecida. Embora ainda seja possível assistir ótimos filmes, obviamente, muitas obras de menor escala ou orçamento ficam reservadas ao serviço de streaming. E isso porque, dependendo do país, você não tem nem a opção de aluguel, o que faz com que muita gente, nunca eu, longe de mim, tá amarrado, o único acesso dessas pessoas à obra de arte é de uma maneira clandestina. DVD pirata é crime. E nessa situação toda, geralmente, os filmes que mais sofrem são de gênero, como ficção científica. É só você ver como esse ano mesmo a gente teve algumas ótimas produções, mas não teve qualquer tipo de passagem pelo circuito do cinema. A gente teve filmes como The Artifice Girl, ou A Garota Artificial, não sei se tem tradução aqui já, ou Clonaram Tyrone, que até chegou ali no catálogo da Netflix, mas pra surpresa de ninguém, ficou escondido naquela bagunça de conteúdo. E é por isso que aqui vai mais um filme que vai para essa longa lista de obras que foram colocadas no streaming sem muita cerimônia, que é o Ninguém Vai Te Salvar. Tudo bem que ele não foi descartado no serviço de streaming, que nem os outros que eu mencionei, mas ainda é um filme que só recebeu atenção de verdade na última semana por causa do boca a boca e a reação dos espectadores. E também porque ele é exatamente a experiência que muitas vezes não conseguimos na tela grande, mas temos em casa. Bora pra premissa. Em Ninguém Vai Te Salvar, Brin é uma mulher solitária que evita se conectar com as outras pessoas por conta de algum evento do seu passado. Quando a sua casa é invadida por alienígenas e a humanidade se encontra em risco, ela precisa lidar sozinha com uma ameaça de outro mundo. Essa é uma premissa bem objetiva, não tem muito rodeio, ela é direto ao ponto, e a revelação dessa presença alienígena é entregue logo nos primeiros minutos. Então assim, não tem nenhum spoiler aqui, isso deixa clara a intenção desse longa em ser uma experiência bem frontal e direta. Ao contrário de muito filme aí que tem vergonha de admitir que é cinema de gênero, então eles se chamam de horror elevado ou ficção especulativa. Essa abordagem direta fica mais interessante quando a gente leva em consideração que o filme só tem 1h30 e ele apresenta menos de 10 linhas de diálogo. E isso porque a primeira fala com algum tipo de sentido só vem lá para depois de 1 hora de filme. E esse é o tipo de coisa que podia ser usada como mero chamariz narrativo, mas aqui é um elemento que fortalece essa proposta de uma experiência pura, de ideias simples, executadas com muita criatividade. Ainda que a premissa e esses elementos que eu mencionei, eles passem essa ideia de uma coisa que vai direto ao ponto, existe uma ambiguidade que o enredo carrega exatamente pelo contraste entre uma trama clássica de invasão alienígena e as dúvidas que surgem no espectador por conta da limitação de diálogos. E muito disso graças à excelente atuação da Kaitlyn Dever. Se esse filme tem alguém para agradecer, é ela. E embora pareça fácil ali essa ideia de não ter que decorar falas, e então parece que o trabalho é mais fácil, ela tem a difícil tarefa de expressar todas as ideias, dependendo exclusivamente da atuação facial e corporal. E isso sem contar que ela é o único foco dramático da história e precisa transmitir diversas mudanças na sua personagem em contato com o ambiente externo e o interno, principalmente na relação com o passado, que também toma grande parte da trama. Contudo, outra vantagem do filme é não depender completamente só da atuação da Kaitlyn. Então o filme não fica dependendo apenas dela ou essa coisa de não ter diálogo como algum tipo de muleta, porque o filme também tem muita oportunidade para desenvolver uma narrativa visual criativa. Mesmo sendo uma ficção científica, você vê ali que a montagem e a direção seguem muito mais um comportamento ali de filme de horror. É por isso que tem muita tensão no primeiro ato, enquanto o resto do filme traz uma combinação ali de diversos gêneros. Tem ação, tem até uns segmentos ali mais experimentais e até um pouco de estrutura de musical, o que levanta o elemento técnico mais impressionante desse filme, que é a música. O trabalho de som aqui é impecável. E isso vai desde a trilha sonora até a edição de som,
que precisa dar foco para cada informação do cenário. Ainda mais porque eles são essenciais para progredir a narrativa, já que a gente não tem diálogo, então é a mistura da atuação da Caitlin e o trabalho de som que fazem com que realmente esse filme funcione. O orçamento não chega a ser de filme independente, mas ainda é muito menor comparado ao que tem passado no cinema. E ainda que os efeitos visuais sejam mais modestos, eles ainda precisam de um pouco de refinamento, principalmente na iluminação e na forma que eles interagem com a atriz principal. Ainda assim, ele compensa muito na criatividade, com as variações e a movimentação do alienígena, que começa numa coisa mais básica, aquele típico alienígena cinzento genérico, mas logo ele toma várias formas que são muito mais originais, mas eu não vou ficar entregando aqui porque a graça é você ver como ele vai se desenvolvendo. O diretor, Brian Duffield, também fica responsável pelo roteiro, e esse filme é uma das maiores provas de que a premissa não faz diferença nenhuma. E por que me incomoda quando muita gente usa o argumento de que o roteiro é ruim ou que tem furo de roteiro? A primeira coisa é, você leu o roteiro? E mesmo que isso seja só o seu jeito ali de comentar sobre a trama, ou a estrutura narrativa, ou qualquer elemento do enredo, tem uma outra coisa que vem se transformando numa tendência insuportável pra mim também, que é a necessidade do filme ficar se explicando o tempo inteiro, e assim ele tira qualquer tipo de dúvida do espectador, e cada vez mais parece que ele tenta eliminar a chance de interpretação dos símbolos dele. Ou seja, não falta filme por aí onde parte do público desconsidera toda a obra de arte porque não recebeu dela o que ele esperava. Essa nolanficação do cinema fez com que ele desse um passo ainda mais largo em direção ao realismo. Também dos roteiros com diálogos expositivos ou conceito que está sempre acima da emoção. Tudo isso funciona quando é necessário, mas a gente não pode transformar isso numa regra. Ninguém Vai Te Salvar é, em essência, uma história clássica de invasão alienígena. E por vezes ele assume essa identidade de um filme de sobrevivência ou um thriller de ação. Essa proposta do enredo pode até soar meio limitadora, mas é uma decisão que colabora nessa atmosfera de tensão e mistério. E isso faz com que o filme tenha uma infinidade de interpretações. E isso você pode falar de qualquer elemento do filme, desde a protagonista isolada, que atua como se fosse também uma alienígena no seu próprio planeta, até a ambientação anacrônica do design de produção. Ele mescla ali uns aparelhos e figurinos da década de 50, mas também, se você prestar atenção, tem ali uns notebooks espalhados, uns carros mais modernos. Então cria-se essa aura de confusão que eu acho que colabora muito para a ideia principal do filme. Essa é pra mim, de longe, a maior surpresa do ano. Ainda mais porque eu não tinha nenhuma ideia que esse filme ia ser lançado. Geralmente no começo do ano eu faço uma lista dos filmes de ficção científica que vão sair, e esse não estava nem no meu radar, mas eu amei esse filme porque ele abraça por completo a verdade do cinema de gênero. Ele testa todas as possibilidades da imagem e do som. É o tipo de experiência que chama muito a atenção do espectador, não porque ele revolucionou o cinema ou porque ele é a coisa mais original do mundo, mas por se comprometer inteiramente aos seus elementos básicos e entendê-los por completo. E é isso aí, pessoal. Diz aí nos comentários o que você achou de Ninguém Vai Te Salvar. Já tá disponível no Star Plus. Siga as redes sociais, apoie o Primeiro Contato Sci-Fi, siga o canal, tudo mais, e o portal Forecaster. E até a próxima. Tchau!